Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente do Partido Social Democrata, nosso colega Pedro Passos Coelho, cumprimentar cada uma e cada um das senhoras e senhores deputados. Uma palavra muito especial aos colaboradores do Grupo Parlamentar, que hoje aqui estão connosco, aos membros da Comissão Política Nacional e colaboradores da sede nacional do partido. Uma saudação também às senhoras e aos senhores jornalistas, para dizer-vos que não tenciono hoje, amanhã terei a oportunidade de fazer o debate quinzenal com o Presidente do Partido. Escusam, entretanto, tempo de procurar saber quem o fará. Fica já o anúncio feito. E por isso, como amanhã terei a oportunidade de fazer o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, não procurarei hoje deixar-vos grandes considerações políticas. Creio que o jantar de hoje, de convívio, de final de ano, é sobretudo propício, na altura interna que o partido vive, de deixar duas ou três considerações sobre o Partido Social Democrata. E começaria por vos dizer que há pessoas que se confundem com a nossa história, com a história do nosso partido. E por isso a minha primeira palavra hoje especial vai para alguém que fez questão de cá estar connosco hoje, já cá não estando, mas eu não podia deixar de cumprimentar e desejar as maiores felicidades ao nosso Zeca Mendonça, como ele é carinhosamente conhecido. Este é o momento em que centenas de pessoas perguntam quem é que estava ao lado do Zeca Mendonça. Mas é também um momento, dizia, de se honrar a história do partido, também de vos dizer que este é o último jantar de Natal como nosso colega e como Presidente do Partido Social Democrata a que assiste o Dr. Pedro Passos Coelho. E queria-vos dizer que interpretarei certamente com a maior das exatidões o sentimento de cada uma e de cada um dos nossos colegas, se numa palavra lhe disser obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, por aquilo que fizemos juntos com os portugueses nos últimos 6 anos. E peso bem as palavras quando digo os últimos 6 anos. Foram os 4 em que fomos governo e estes 2 da oposição. Os 4 em que fomos governo porque o Presidente do Partido, então Primeiro-Ministro, teve a oportunidade de liderar um projeto político que sabemos todos na mais difícil conjuntura que Portugal viveu desde o 25 de Abril. Se ganhou eleições e começou a governar um país perto da insolvência, um país praticamente incapaz de garantir os seus compromissos externos e também internos, um país que careceu de pedir ajuda externa para poder pagar salários, para poder garantir o Estado Social que salvou, conseguiu, além de tudo isso, de, portanto, salvar o país, conseguiu terminar o programa de assistência no tempo e na hora que se tinha comprometido, sem necessidade ou de um plano cautelar ou de um segundo resgate, fê-lo deixando o país a crescer, a criar emprego. É verdade, não é magia nenhuma. O país vinha a crescer desde o segundo semestre de 2014. Nós crescemos mais em 2015 do que crescemos em 2016. Ninguém que governa hoje faz mais que a sua obrigação de continuar a aproveitar aquilo que foi feito pelo PSD e pelo CDS no governo.
Às vezes parece que quem reduz o déficit um ponto percentual está a fazer uma coisa extraordinária. O que se diria de quem reduziu o déficit de 11% para 3%? O que se dirá de alguém que apanhou um país em recessão e o deixou a crescer? O que se dirá de alguém que apanhou o desemprego a crescer galopantemente e deixou o país com mais emprego e menos desemprego? Mas dizia-vos que fez tudo isto ao mesmo tempo que nos deu grandes lições. A primeira foi a forma como combateu, como ninguém, os interesses e os privilégios injustificados da nossa sociedade e da nossa economia. O segundo, a forma como em cada momento colocou sempre os interesses de Portugal à frente dos interesses dele e muitas das vezes à frente do Partido Social Democrata. A forma como, quando saiu do governo, e por isso eu falei nos últimos 6 anos, nos deu a todos uma grande lição de coerência. Era bem mais fácil para ele fazer aquilo que muitos lhe diziam. Diz para lá o casaco de primeiro-ministro. Tire lá o pino que traz ao peito. Pino que hoje o Zé Pedro Aguiar Branco se juntou trazendo também. Era mais fácil para ele ter entrado na demagogia fácil, no eleitoralismo que muitos outros, em várias ocasiões, têm utilizado. Mas Pedro Passos Coelho deu-nos a todos uma grande lição de coerência. E essa lição de coerência, Sr. Presidente, de fazer na oposição aquilo que sempre defendeu enquanto governava. Essa lição de estar na vida pública de forma diferente é a par de todas as transformações que fez no país, mas a maior de todas era uma transformação cultural que estávamos mesmo a fazer, eu dizia, o maior legado que deixa ao país e ao Partido Social Democrata. E por isso eu disse que numa palavra era obrigado. Muitos confundiram obstinação com convicção. Muitos julgavam que estavam perante um primeiro-ministro pouco preparado e rapidamente perceberam que tínhamos a governar o país e à frente do PSD uma das pessoas que melhor se preparou para exercer as funções de primeiro-ministro. Muitos achavam que iria claudicar à primeira dificuldade e mesmo no momento em que sai porque quer, porque entende que é melhor assim para o partido e para o país. Esta é uma lição, Dr. Pedro Passos Coelho, que levarei para a vida e que creio que os meus colegas, as minhas colegas e os meus colegas também não esquecerão. Queria, por isso, no momento em que o PSD escolherá um novo líder, não tenho dúvidas, já o disse e repito hoje, qualquer um dos candidatos à liderança nacional do partido está em melhores condições de governar do que o Dr. António Costa, é melhor do que o Dr. António Costa, mas no momento em que o PSD se prepara para virar uma página, é bom que hoje possamos dizer que tivemos muito orgulho em tê-lo connosco durante os últimos 6 anos. E por isso, Dr. Pedro Passos Coelho, renovo aqui os meus agradecimentos. Queria, a terminar, desejar a todas as colegas, a todos os colegas, aos nossos colaboradores, à comunicação social, ao país, um santo e feliz Natal e um ano de 2018 carregado de sucessos. Ao Governo também. Nós, ao contrário do que eles dizem, gostamos das boas notícias. E se houver boas notícias para o Governo, então
há boas notícias para os nossos concidadãos e que ninguém tenha dúvidas que é esse o nosso desejo. Obrigado a todos, um santo e feliz Natal e um excelente Ano Novo.